queridos. Bom dia. Pedir que vocês abram as suas Bíblias, livro de Josué, no capítulo 10. Josué 10. Nós vamos ler a partir do verso 16 até o 43, que é o final do capítulo 10. Josué 10, a partir do verso 16, todos estão lá? Amém. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Aqueles 5 reis fugiram e se esconderam numa caverna em Maquedá. E foi dito a Josué: os 5 reis foram achados, estão escondidos numa caverna em Maquedá. Então Josué disse: rolem grandes pedras até a entrada da caverna, ponham junto a ela alguns homens para que fiquem vigiando. Mas vocês não se detenham, persigam os seus inimigos e matem os que vão ficando para trás. Não os deixem entrar nas cidades deles, porque o Senhor, o Deus de vocês, já os entregou nas mãos de vocês. Quando Josué e os filhos de Israel acabaram de derrotá-los completamente, até consumi-los, e os que conseguiram escapar tinham entrado nas cidades fortificadas, todo o povo voltou em paz para junto de Josué no acampamento de Maquedá. E não houve ninguém que movesse a língua contra os filhos de Israel. Depois, Josué disse: abram a entrada da caverna e tragam para mim aqueles 5 reis que lá se encontram. Eles fizeram assim, e da caverna lhe trouxeram os 5 reis: o rei de Jerusalém, o de Hebrom, o de Jarmute, o de Laquis e o de Eglon. Quando os reis foram trazidos a Josué, esse chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães do exército que tinham ido com ele: venham e ponham o pé sobre o pescoço desses reis. E eles foram e puseram os pés sobre o pescoço deles. Então Josué disse aos capitães do exército: não tenham medo, nem fiquem assustados. Sejam fortes e corajosos, porque assim o Senhor fará com todos os seus inimigos, contra os quais vocês lutarem. Depois disto, Josué matou os reis e os pendurou em 5 árvores, e eles ficaram pendurados ali até a tarde. Ao pôr do sol, Josué ordenou que os tirassem das árvores, e lançaram-nos na caverna onde se haviam escondido. Na entrada da caverna puseram grandes pedras, que estão lá até o dia de hoje. No mesmo dia, Josué tomou a cidade de Maquedá e a feriu à espada, bem como ao seu rei. Destruiu-os totalmente e a todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Fez com o rei de Maquedá o mesmo que havia feito com o rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele foi de Maquedá a Líbna e atacou a cidade. E o Senhor a entregou nas mãos de Israel, tanto a cidade como o seu rei, e a feriu à espada, a ela e todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Fez com o seu rei o mesmo que havia feito com o rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele foi de Líbna a Laquis, cercou a cidade e a atacou. E o Senhor entregou o Laquis nas mãos de Israel, que no dia seguinte a tomou e a feriu à espada, a ela e todos os que nela estavam, conforme tudo o que havia feito com Líbna. Orão, rei de Gezer, saiu para ajudar Laquis, porém Josué o derrotou, a ele e o seu povo, sem deixar nem sequer um. E Josué e todo Israel com ele foi de Laquis a Eglon, cercaram a cidade e a atacaram, e no mesmo dia a tomaram e a feriram à espada, e destruíram totalmente os que nela estavam, conforme tudo o que haviam feito com Laquis. Depois Josué e todo Israel com ele foi de Eglon a Hebrom, e guerrearam contra ela, tomaram a cidade e a feriram à espada, tanto o seu rei como todas as suas cidades e todos que nelas estavam, sem deixar nem sequer um, conforme tudo o que havia feito com Eglon. Josué executou a condenação contra ela
e contra todos os que nela estavam. Então Josué e todo Israel com ele voltou e atacou Debir, e tomou a cidade com o seu rei e todas as suas cidades, e as feriu à espada. Todos os que nela estavam, destruiu-os totalmente, sem deixar nem sequer um. Como havia feito com Hebrom, com Líbna e o seu rei, também fez com Debir e o seu rei. Assim Josué conquistou toda aquela terra, a região montanhosa, o Neguebe, a Cefelá e as descidas das águas, e derrotou todos os seus reis. Destruiu tudo o que tinha fôlego de vida, sem deixar nem sequer um, como o Senhor, o Deus de Israel, havia ordenado. Josué os derrotou, desde Cades-Barneia até Gaza, bem como toda a terra de Gósen até Gibeão. E de uma só vez, Josué venceu todos estes reis e tomou as suas terras, porque o Senhor, o Deus de Israel, lutava por Israel. Então Josué e todo o Israel com ele voltou ao arraial em Gilgal. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós estamos, Pai, diante da Tua palavra, inspirada, e pedimos, clamamos a intervenção do Teu Espírito Santo, para que possamos ter o entendimento, a aplicação dessa palavra, e possamos, Senhor, ter um coração obediente, assim como nós cantamos, que tenhamos um coração obediente, um coração disposto a obedecer e colocar em prática aquilo que a Tua palavra nos ensina. É o que nós pedimos, orando no nome do Teu Filho, Cristo Jesus. Amém. 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 Essa é a segunda parte desse capítulo 10. Nós começamos a primeira parte na outra pregação, 15 dias atrás. E essa segunda parte aqui, eu dei o título a ela de que todo pecado será castigado. Ela vai tratar do castigo reservado por Deus aos ímpios e pecadores e do convite que Deus nos faz para que façamos paz com Ele antes da aproximação desse juízo. Nós temos um texto em Provérbios 9, no versículo 10, que fala assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Talvez a causa principal, porque muitos cristãos ainda vivem na prática do pecado, seja justamente a falta de temor e conhecimento. Justamente como esse texto de Provérbios fala, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e conhecer o santo, ou seja, conhecer a Deus, é ter entendimento. Eles, da mesma forma, eles não conhecem a Deus e nem a punição que Deus promete àqueles que não obedecem. A Escritura vai mostrar em vários momentos que Deus adverte o seu povo contra o pecado de várias maneiras, indicando que Ele encara essa questão do pecado de uma maneira muito séria. Nosso Deus é santo, reto, puro, verdadeiro. Ele odeia o mal com todas as forças da sua natureza santa. Ele não pode nem sequer contemplar o mal. Tal é a santidade que o cerca. Por meio da sua palavra, o Senhor nos adverte seriamente a respeito do tratamento que Ele dá ao pecado. Quando os nossos primeiros pais pecaram, Deus disse a eles que eles tornariam ao pó de onde eles vieram. Ou seja, eles haveriam de morrer, literalmente, em decorrência do seu ato pecaminoso. E aquilo que eles fizeram foi tão grave que trouxe consequências para toda a raça humana. Nós temos muitos tipos de castigo bem conhecidos, registrados na Bíblia. Nós temos o dilúvio, por causa de um povo que
a sua rebelião chegou num limite tal que Deus não mais suportou. Nós temos a destruição de Sodoma e Gomorra, duas cidades que viviam mergulhadas na impiedade. E o Senhor fez desaparecer as duas cidades em um único dia. Nós temos repreensões a homens santos, como Moisés e Davi, que tiveram os seus pecados e as suas punições registradas. E talvez a demonstração mais clara do quanto o Senhor odeia o pecado foi o fato dele ter enviado o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, a fim de que pecadores, como eu e vocês, pudessem ter a redenção. Uma medida realmente radical, drástica, para vocês terem ideia de como ele leva a sério a questão do pecado. Deus odeia o pecado e Deus está disposto a castigar as pessoas por causa do pecado. Nenhum pecado vai passar sem castigo diante da santidade do Senhor. Aqui é um fato interessante. Há alguns anos atrás eu estava dando aula num seminário que ficava dentro de uma igreja muito famosa aqui na cidade. E não era o dia de eu ministrar a minha aula, era o dia de um outro colega ministrar a aula dele, e ele me convidou para assistir a aula dele. E o tema da aula dele era exatamente uma pergunta àquele grupo de alunos se Deus castiga as pessoas. E eles formaram, se eu não me engano, foram 4 ou 5 grupinhos para debaterem junto. E acredite se quiser, devia ter ali umas 30, 35 pessoas. Nenhuma daquelas pessoas, daqueles grupos, trouxe de volta a resposta de que Deus castiga as pessoas. Essa é a ideia, esse é o evangelho que está sendo pregado nas igrejas por aqui. Na verdade, pelo nosso país e pelo mundo todo. O texto de Josué que nós temos aqui diante de nós é mais um exemplo de como Deus, usando a nação de Israel, ele executa juízo e castigo sobre aquele povo. O alvo aqui é mostrar o princípio bíblico de que Deus odeia o pecado e que no tempo dele e da maneira dele, todo pecado vai ser punido. E além disso, esse texto traz também como uma oportunidade, uma chance de nos chamar ao arrependimento. Ainda há tempo. Na pregação anterior, nós vimos, como um contexto rapidamente, que Josué e o exército de Israel foram chamados para socorrer o povo de Gibeão. Os gibeonitas, eles enganaram o povo de Israel, fizeram um acordo de paz. Apesar de ser uma cilada, essa aliança foi validada porque ela foi feita no nome do Senhor. E o Senhor validou aquela aliança. E isso, essa aliança, leva aquele povo de Gibeão a ser atacado por uma coligação de 5 reis. Os caras ficam tão bravos que formam uma coligação e atacam o povo de Gibeão, que não havia feito nada, ele só havia feito um acordo de paz com Israel. Então, o povo de Gibeão pede ajuda a Israel, porque o exército inimigo já havia cercado a cidade e estava pronto a destruir a cidade. Então Josué vai socorrer os gibeonitas, Deus manda que ele vá, e Deus dá ao povo de Israel uma grande vitória. E como Josué não conseguiria consolidar aquela vitória, caso anoitecesse e o exército inimigo tivesse a chance de se reorganizar para o dia seguinte, Josué ora ao Senhor e o Senhor atende a sua oração e faz o sol e a lua pararem durante um dia inteiro, de modo que houvesse claridade o suficiente para que Josué conseguisse aniquilar todos do povo amorreu. No texto que a gente lê hoje, a gente vê nos versículos de 16 até o 18 que os 5 reis foram aprisionados, eles fogem e são aprisionados numa caverna.
lá nos versos do 19 ao 27, a gente tem a ordem de Josué para que o povo selasse a caverna, fosse atrás dos soldados restantes, para que eles fossem mortos, né? E que depois aqueles reis seriam trazidos, julgados e mortos na presença de todo o povo. Deus exige que os reis sejam trazidos nominalmente a Josué para serem julgados. Nome a nome, um por um, identificados como indivíduos. Eles não são julgados como os 5 reis. Eles são julgados rei a rei. Josué então profere a sentença contra eles, morte pelos seus crimes e pecados. Ele ordena que os capitães coloquem as botas sobre os seus pescoços. E aqui existe um simbolismo muito especial. Muito especial. Não é uma questão de humilhação de um prisioneiro de guerra. A gente já tem nas pirâmides do Egito desenhos de soberanos que colocavam o pé sobre o pescoço do inimigo como símbolo de triunfo. Isso em guerras do Antigo Oriente. Então a gente vai ver alguns capítulos mais na frente, alguns séculos depois, que o apóstolo Paulo escreve aos romanos dizendo: e o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Romanos 16, 20. É uma figura que o apóstolo usa para reafirmar que Jesus vai colocar os seus inimigos debaixo dos seus pés como sinal de vitória absoluta. No livro de Salmos, Salmo 110, versículo 1, Deus vai dizer ao seu filho, o Messias, que haveria de reinar, ele fala: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Deus, com isso, ele quer incutir o temor no seu povo com relação ao pecado. É como se Deus falasse: é assim que eu vou tratar os ímpios e os pecadores. Eles serão esmagados debaixo dos meus pés. Queria chamar a sua atenção no verso 26, fala que Josué pendurou os reis em madeiros, em árvores, onde eles ficam até a tarde. A gente já viu isso em pregações passadas, mas está escrito em Deuteronômio 21, nos versos 22 e 23, na lei que Deus deu a Moisés, que o Senhor amaldiçoaria todo aquele que fosse pendurado no madeiro. Quem morresse pendurado no madeiro era maldito de Deus. Essa era a lei que o Senhor deu a Moisés. O próprio Deus disse, no entanto, que aquele amaldiçoado que morresse ali, naquele madeiro, ele só poderia ficar pendurado até o pôr do sol. Depois ele tinha que ser retirado e sepultado. E foi isso que Josué fez com aqueles reis. Ele expõe publicamente a derrota e o pecado daqueles reis, os mata, os pendura naqueles postes, naquelas árvores, e ao pôr do sol, ele os tira. Muito tempo depois, mais uma vez o apóstolo Paulo vai usar essa passagem lá em Gálatas 3, no versículo 13, para dizer: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Vocês começam a ver a relação, o simbolismo que existe no texto do Antigo Testamento e no que foi feito, no que o nosso Senhor fez no Novo Testamento. Os judeus mataram o Senhor Jesus crucificando num madeiro, e antes do fim da tarde se prepararam para ir até lá, e o costume era quebrar as pernas do crucificado. Para que era feito isso? Para que todo o seu peso caísse e ele morresse asfixiado.
Era assim que acontecia. Por quê? Porque levava-se mais ou menos de 12 a 14 horas para um crucificado morrer. No entanto, eles chegam até lá, e quando chegam, o Senhor Jesus está morto. Eles acham aquilo muito estranho. Aquele processo durou mais ou menos 3 horas. De 14 para 3 horas. E é justamente nesse momento onde eles se surpreendem e o soldado pega a lança e espeta o lado dele, e daquele furo sai água e sangue. Como a gente está vendo aqui nessa passagem, o que a gente vê é a forma com que Deus trata o pecador. Deus expõe o pecador no madeiro, torna esse pecador maldito, como aqueles 5 reis. Da mesma forma, muitos séculos à frente, Jesus, o Filho de Deus, também é pendurado no madeiro, se tornando maldito do Pai. Sobre ele estavam os nossos pecados, os meus e os seus. O que aconteceu àqueles 5 reis era o que deveria ter acontecido comigo e com vocês, por causa dos nossos pecados. Um dia, no entanto, o Senhor Jesus Cristo tomaria o nosso lugar naquela cruz, sofreria a maldição, para que eu e você hoje pudéssemos nos reconciliar com Deus e servi-lo. Eu vou repetir, para que nós pudéssemos nos reconciliar. Amado, não existe perdão sem reconciliação. Deus não te perdoa e diz: não quero mais olhar na tua cara. Quando Deus te perdoa, Ele te perdoa. Nós não seríamos mais condenados como aqueles reis. Depois a gente vai acompanhar do verso 28 até o 39, como Israel vai tomar mais 7 cidades, em basicamente 1 dia e meio, 2 dias. Ele toma as cidades de Maquedá, Libna, Laquis, Gezer, Hebron e Debir, que eram todas as principais cidades que restavam ao sul da terra de Canaã. Josué estava executando assim a condenação de Deus sobre aqueles povos, sobre aqueles habitantes e sobre aqueles reis. Todas as terras daquela região foram assim conquistadas. Essa foi a principal campanha de Josué, porque assim ele toma todo o centro e o sul da região e finaliza a conquista da terra prometida. A gente ainda vai encontrar algumas pessoas dizendo que Deus não cumpriu ainda a promessa feita a Israel de que daria ao povo toda a terra de Canaã. Eles acreditam que Israel nunca ocupou todo o território prometido por Deus a Abraão. Isso não é verdade. Deus cumpriu toda a sua promessa. Ele deu toda a terra ao povo que estava sob o comando de Josué. E não há mais nenhuma promessa hoje de terra a Israel. Toda a região, lá das montanhas até o centro e o sul, todas as cidades e todos os reinos foram tomados e destruídos. Restaram algumas pequenas cidades fortificadas que precisavam ser conquistadas, mas a espinha dorsal ali dos cananeus havia sido quebrada. A partir da nossa próxima pregação em Josué 11, a gente vai ver a respeito de outras pequenas vitórias e de como Josué começa a repartir toda aquela terra entre as 12 tribos. Que aplicações a gente tem desse texto para nós hoje? As aplicações que eu quero apresentar, elas certamente devem servir para que a gente perceba que não se trata apenas de um relato sanguinário de violentas guerras, em que Israel entra num território que não é dele, toma tudo, mata homem, mulher, criança, velho e depois se torna dono daquela região. Existe muito mais
nesse relato. Primeira aplicação que eu queria trazer para a gente nessa manhã: Deus odeia o pecado. Se a gente aplicar esse nosso relato do livro de Josué, desde o capítulo 1 até agora o capítulo 10, lembrando do texto de Romanos 1, que o Beto vem pregando para a gente há bastante tempo, a gente tem que o povo morava naquela terra, era um povo idólatra, que havia transformado a glória de Deus, revelada na natureza, em glória humana. Era um povo que adorava a criatura e a criação em vez do Criador. Era um povo que havia rejeitado a revelação de que Deus fez em si mesmo. Um povo que adorava aos animais, a lua, as estrelas, as árvores, os rios. Adoravam os próprios reis, que eram considerados como deuses. Portanto, querido, não se trata de um povo inocente. Da mesma forma que nós não somos inocentes. Mas de gente que havia voltado as costas para o Senhor. Não existe nenhum povo primitivo inocente. A Bíblia é muito clara ao afirmar que, Salmos 19, no verso 1, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A glória do Senhor brilha em todo lugar e está ao nosso redor. Ninguém nasce ateu ou idólatra. Nós rejeitamos a revelação de Deus. A revelação que Ele faz de si mesmo na natureza e na nossa consciência. Não há quem possa se justificar diante do Senhor. Deus havia suportado a idolatria, a imoralidade, a violência, a perversão daquelas culturas por muitos séculos, mas finalmente havia chegado o momento em que Ele executa o seu juízo. A Bíblia diz que Deus odeia o pecado e que nenhuma transgressão vai passar em branco diante dele. Todo pecado terá o seu castigo. Nesse mundo ou no mundo vindouro, a gente não vai passar sem a punição diante de Deus. Segunda aplicação que eu queria trazer: Deus punirá os pecadores no devido tempo. Você pode me perguntar se esse genocídio mostrado aqui no livro de Josué e em outros livros da Bíblia também no Antigo Testamento, extermínio de nações inteiras, incluindo homens, mulheres, crianças, velhos, não seria algo horrível e contrário ao cristianismo? A resposta que nós devemos dar é: precisamos olhar para momentos assim como antecipações do dia do juízo. Eu vou ler para vocês, queridos, Apocalipse capítulo 20, dos versos 11 ao 15. Diz assim a palavra: vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E, se alguém não foi achado, inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Deus tem um dia preparado, onde Ele vai julgar toda a iniquidade da raça humana. Toda a raça humana. Incluindo homem, mulher, criança, adulto, velho, o que for.
todos vão comparecer diante do Senhor e prestarão contas dos seus pecados. Paulo vai falar em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do seu corpo. Os idólatras, os rebeldes, os imorais, os incrédulos, os revoltados, os injustos, os ímpios serão castigados diante do Deus Altíssimo. A Bíblia vai falar, como nós lemos agora, do juízo, do inferno e do lago de fogo. Deus tem um dia marcado, mas às vezes Ele vai nos dar um vislumbre aqui de como será o juízo final. Quando o castigo vem sobre o ímpio, de maneira individual nesse mundo, é como se Deus estivesse dando uma antecipação do que vai acontecer com ele no dia do juízo. Quando alguém é preso, surrado, castigado, morto de forma trágica, é como se Deus falasse: vejam o que os aguarda. Vejam o que vem pela frente. O grande dia do juízo. É claro, nós não estamos dizendo que coisas ruins só acontecem com gente ímpia. Acontece muita coisa ruim com os filhos de Deus também. Nesses casos, o Senhor os corrige e os aperfeiçoa. O caso dos ímpios é a ira de Deus sendo antecipadamente derramada sobre eles. Aquele que teme a Deus e que vê essas coisas deveria dizer: Senhor, eu sei que não é por causa da minha justiça que eu estou sendo poupado. Eu não sou melhor do que ninguém, mas é por causa da tua misericórdia que eu não sou arrastado e destruído com eles. Só pela tua graça nós não seremos punidos no dia do juízo. Terceira aplicação. Deus usa instrumentos humanos para executar seu juízo. Deus poderia ter destruído os moradores da terra de Canaã, como fez com Sodoma e Gomorra. Manda fogo do céu, destrói tudo. Mas ele achou por bem usar a nação de Israel como instrumento dessa justiça. Muitos séculos depois, o povo de Israel estava já ocupando aquela terra. Deus levanta nações inimigas para punir os próprios judeus. Por que ele faz isso? Porque aquele povo se desviou da aliança de Deus e começou a cometer idolatria, a mesma idolatria que aquele povo de Canaã havia cometido e havia sido punido. Em outras situações, Deus pode usar os governos estabelecidos como instrumento de punição. O apóstolo Paulo vai falar isso em Romanos 13. Ele diz que as autoridades estão a serviço de Deus, são vingadores para castigar os que praticam o mal. Romanos 13, versos 3 e 4. Deus é soberano e Ele usa os meios que Ele quiser para executar justiça e juízo. Quarta aplicação. Às vezes, Deus executa juízo publicamente. E por que Deus castiga o pecado de maneira pública? Para humilhar os altivos, advertir os rebeldes, demonstrar as consequências do pecado, incutir temor no seu povo e também convidar aqueles que lhe pertencem a serem como o povo de Gibeão, a fazerem um acordo de paz com o Senhor. Do mesmo jeito que Deus mostra que vai punir o pecado, o Senhor nos convida à reconciliação. Nós somos chamados para fazer parte do povo dele, para que o juízo não nos alcance e não nos destrua. Eu não combinei com o Beto, mas na abertura do culto o Beto mencionou o texto de Miqueias. Texto esse que eu tinha marcado na minha Bíblia, não só com o fitilho, mas marcado em laranja. O mesmo texto que fala:
O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Ele voltará a ter compaixão de nós, pisará aos pés os nossos pecados, lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Esse mesmo texto vai fazer referência ao texto do profeta Isaías. Lá em Isaías 38, no verso 17, onde ele vai falar do rei Ezequias. E o rei Ezequias fica doente, vai morrer, e Deus cura o rei Ezequias. E aí, o rei Ezequias, ele canta em louvor ao Senhor. E uma das suas partes ali, do verso 17, que é o canto de Ezequias, ele fala: porque o Senhor lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Quinta aplicação e a última que eu quero dar para nós essa manhã. A vitória final é do Senhor, embora essa vitória ainda esteja por vir. Eu não preciso citar aqui, estamos vendo desde Josué 1 até agora, todos os versículos em que aparecem as expressões que Deus deu a vitória, Deus lutou, Deus destruiu. Não tem dúvida quem é o autor da conquista daquela terra. O Senhor era o segredo da nação de Israel. E por esse motivo a vitória foi completa. Ele cumpriu a promessa. E isso aponta para a final vitória do Senhor Jesus. Essas guerras, na verdade, vão representar um conflito entre o Senhor Jesus e o seu povo e os seus inimigos. Revelam que Deus está com o seu povo, a vitória é certa e virá no tempo dele e na maneira dele. Lá no livro de Salmos, no Salmo 2, nos versículos de 2 a 4, fala assim: os reis da terra se preparam para a batalha, os governantes conspiram juntos contra o Senhor e contra o seu ungido. Vamos quebrar essas correntes, eles falam. Vamos nos libertar da escravidão. Aquele que governa nos céus ri. O Senhor zomba deles. Também no livro de Salmos, a gente já leu o Salmo 110, no versículo 1. O Senhor disse ao meu Senhor: sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo dos seus pés. O Novo Testamento vai registrar da mesma forma o triunfo final e o triunfo público de Cristo sobre os seus inimigos. 1 Coríntios 15, 25 diz: pois é necessário que Cristo reine até que tenha colocado todos os inimigos debaixo dos seus pés. Efésios 1, é um texto que nós estamos lendo, porque o nosso devocional está agora no livro de Efésios. Efésios 1, dos versos 19 ao 21, diz: é o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra à direita de Deus nos domínios celestiais. Agora ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas neste mundo, mas também no futuro. Filipenses 2, de 10 a 11, fala: para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Amém. Assim, as vitórias do povo de Israel apontam para o triunfo final de Cristo. Eu quero concluir fazendo uma pergunta a você. De que lado você está? Você faz parte do povo de Deus? Ou você é como um daqueles povos ímpios que, à luz da revelação de Deus na natureza, tiveram conhecimento de Deus e ainda assim continuaram em rebelião no seu coração, de acordo com os seus próprios caminhos, de acordo com os seus próprios achismos? Eu queria te dizer para você não se iludir pelo fato de nós vivermos milênios depois da escrita desses eventos, porque Deus ainda é o mesmo hoje, santo, Senhor de todas as coisas, e um dia Ele vai
trazer juízo. Mas existe uma esperança para você. Aquele que foi feito maldição no seu lugar, no meu lugar, pendurado no madeiro, maldito de Deus pelos nossos pecados. E aqui eu quero fazer uma exortação a você. Você que ainda permanece rebelde no seu coração, que você se arrependa, que você creia em Jesus Cristo. Sujeite-se a Ele, receba-o como Senhor e Salvador da sua vida, assim como fizeram aqueles gibeonitas. Então você fará parte do povo do Senhor. Não será mais alvo da sua justa condenação. Você herdará a vida eterna, terá o perdão do Senhor para viver com Ele para sempre no mundo vindouro que se aproxima de maneira rápida. Eu queria te dizer para que essa oportunidade não passasse em branco, que você realmente se reconciliasse, se arrependesse, cresce nele e o buscasse na pessoa do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra. Nós pedimos, Senhor, a intercessão do Teu Santo Espírito. Nós pedimos a iluminação, Pai, para que nós não só entendamos a Tua palavra, mas que possamos colocá-la em prática na nossa vida, possamos viver dessa maneira, que nós realmente nos arrependamos dos nossos pecados, possamos viver de maneira digna, conforme diz a Tua palavra e o Teu Evangelho, dignos de ser chamados filhos Teus. Ajuda-nos, Senhor, porque nós sabemos que essa tarefa é muito difícil, Pai. Nós somos confrontados o tempo inteiro, as pessoas zombam de nós somos tentados muitas vezes a desistir desse caminho e muitos o fazem. Queria pedir, Senhor, clamamos pela intervenção do Teu Espírito, Pai. Nós precisamos, Senhor, de uma mudança de atitude. Nós precisamos ser renovados, Pai. Nós precisamos e clamamos pela Tua presença para que nós sejamos realmente feitos novos. E dessa maneira nós precisamos de novas atitudes. Nós não podemos mais nos acomodar, ficar calados. Precisamos nos posicionar, Pai. Precisamos realmente dizer, proclamar o Teu Evangelho e viver de acordo com o Teu Evangelho. Pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre todos nós aqui. Pedimos, Senhor, que o Senhor cuide das nossas famílias, de todas as famílias, Senhor, ao redor do mundo. Pedimos assim, Pai, no nome do Teu Filho, Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Amém.